verdades dentro do espectro autista sobre o autismo. As verdades que às vezes confundimos e não temos certeza se é um mito, se é verdade, ou às vezes nem acreditamos que é verdade. São pequenas coisas e pequenos detalhes. Nós vamos falar sobre isso agora. No outro vídeo anterior, eu mostrei para vocês os mitos. Alguns, existem muito. Como vou mostrar algumas verdades agora para vocês. Vamos falar então sobre o mais importante e comum. O autista pode apresentar outros diagnósticos, obter ou ter outros diagnósticos psiquiátricos além do autismo? Pode, é verdade. A grande maioria apresenta outras dificuldades que são levadas a um tratamento psiquiátrico, como o TDAH, por exemplo, ou os transtornos de ansiedade, transtornos no humor. Esses transtornos e essas outras dificuldades e situações psiquiátricas é muito importante observarmos, porque é muito, muito importante tratá-las. E às vezes até tratá-las primeiro, antes de trabalhar o espectro autista. E por quê? Para que você depois possa ver com clareza os sinais do autismo e as dificuldades que aquela pessoa ou aquela criança está apresentando. Então, sim, é verdade. Quem tem autismo, quem foi diagnosticado com autismo, pode sim apresentar outros diagnósticos psiquiátricos. E como eu falei, para isso, principalmente precisa tratar os outros espectros ou as outras dificuldades dentro da psiquiatria. Mulheres dentro do TEA. Como é que isso funciona? Ok, as mulheres dentro do TEA, elas podem camuflar, a pergunta é essa, elas podem camuflar sinais do autismo? Sim. Os homens também, mas é mínimo. A maioria são as mulheres com autismo leve, tá? As mulheres com autismo leve, elas podem, e muitas vezes, gente, muitas vezes elas camuflam esses sinais, essas dificuldades que às vezes nem elas sabem que é um sinal do autismo, aquilo que ela está camuflando, mas ela o faz para ser aceita na sociedade, para não ter nenhuma dificuldade de relacionamento, para não ter uma dificuldade social, ela começa a camuflar. E qual é o problema disso? O problema é que depois vem alguns transtornos em função desse sofrimento que ela tem dentro dela, de esconder o que está sentindo, de esconder como ela vê as coisas, e depois isso vai aparecer mais na vida adulta, como uma forma de depressão, um transtorno do pânico, a ansiedade. Tudo isso envolve toda uma tensão que foi criada para que ela escondesse coisas que ela entende que não seriam bem aceitas na sociedade, embora nem ela saiba o que é. Então, outra verdade é essa: sim, mulheres dentro do espectro autista podem e na maioria camuflam seus sinais. Outra verdade: o maior prejuízo no autismo são as demandas sociais. Ali é que está a parte crucial, principalmente na adolescência e na vida adulta. Por quê? Porque nós vivemos em sociedade.
Então, às vezes a família fica muito preocupada com a parte sensorial, fica muito preocupada com a fala, tem umas preocupações assim que são mais visíveis enquanto criança e não tem a preocupação maior com a parte social. E é preciso ter, porque crescendo eles vão estar envolvidos numa sociedade que já é observadora, que já é crítica, que já compromete bastante um social. Então, é verdade que essa dificuldade na comunicação social é a fundamental para o desenvolvimento do autismo. Então, trabalhar com isso tem uma importância tremenda. E você pode adquirir e deve adquirir conhecimento enquanto família, enquanto professor, cuidador, adquirir conhecimentos para você envolver essa adolescente, essa criança ou esse adulto em situações sociais para que ele desenvolva essa característica, para que ele desenvolva a sua personalidade para ser e estar no meio da sociedade. Então, outra verdade é essa, tá bom? Você tá gostando desse canal? Dá um like. Olha aí as minhas redes sociais que você vai encontrar várias maneiras de comunicar comigo. Principalmente se você quiser me fazer perguntas, dar alguma sugestão de tema que você está precisando ou está interessado. Tudo aqui é feito com muito sigilo, eu não vou nunca falar o nome de ninguém. Dentro do nosso trabalho, nós sempre seguimos essa regra. É uma regra profissional que deve ser respeitada. Portanto, se você quiser, mande um recadinho para mim, eu vou ter um enorme prazer de falar com você. E se você quiser aprender mesmo sobre autismo em criança, também estou com um curso que você encontra aí e vai entender tudo sobre autismo em criança. Inclusive, esse é o título do curso, ok? Faça a sua inscrição e mande para alguém que vai ser beneficiado também com esse nosso trabalho aqui, que aliás é feito com muito empenho e carinho para vocês e baseado nos meus 30 e poucos anos já dentro da área, trabalhando e desenvolvendo aqui nos Estados Unidos, na Flórida. Então, outra verdade, os autistas ou os portadores de autismo não são iguais. É muito importante falar assim, eu vou repetir, os autistas não são iguais. E por quê? Porque o que eu vejo, porque a gente costuma fazer aqui na Flórida, a socialização, junta 3, 4 mães e a gente vai trabalhar com as crianças em conjunto e a gente escuta muito isso, né? Trocando experiências, elas pensam que, poxa, meu filho tem aversão a certas cores. Ah, mas o meu não tem. Aí fica uma dúvida, mas é autista, não é autista? Tem, não tem? Gente, todos são diferentes. É por isso que chamamos de espectro. É gigante. É uma variedade de sinais incríveis que a gente até agora não consegue. Se você botar 2 crianças que nasceram no mesmo dia, que têm a mesma idade e que estão diagnosticadas dentro do espectro autista, elas vão ter sinais diferentes, elas vão ter atuações diferentes, elas vão ter dificuldades diferentes. Então, verdade, os autistas não são todos iguais. E também eu vou acrescentar que essas dificuldades também mudam. À medida que eles crescem, às vezes tem uma dificuldade aqui, lá na frente não tem mais essa, mas aparecem outras. Então é bem mutante e a gente deve sempre observar tudo isso. E a outra também é uma verdade. Autista gosta de socializar-se, porque nós acreditamos, e esse é um mito,
que autista se isola, ele não gosta de socializar-se. Eles gostam, quando eles crescem, eles querem se socializar. O problema é que eles não sabem como. Se eles não forem preparados para entender como funciona a socialização, eles não vão conseguir socializar-se. E aí vem um ponto também que eu debato muito, que é o da inclusão. Nós também temos o dever de expor para a sociedade essas dificuldades e mostrar para a sociedade que isso pode ser encaixado, que isso pode ser incluído dentro dos padrões sociais, de maneira que nós possamos entender as dificuldades, aceitar a criança, o adolescente ou o adulto, respeitar as suas condições, né? E tocar para frente, botar esse povo todo junto dentro de um mundo maravilhoso, que é o que eu acredito. Eu sempre debato isso. A inclusão é linda se ela for praticada, e ela precisa ser. Então cabe a nós falarmos sobre isso, divulgarmos esse trabalho, para que as pessoas entendam que não é porque é autista tem que ficar fora. Ah, mas ele não entende o que a gente fala. Então vamos escolher a estratégia correta para que ele possa entender, para que ele possa traduzir isso numa questão social, verbalizando ou não o que está sentindo. Porque a comunicação do espectro autista, do portador do autismo, ela é difícil, mesmo que ele se comunique verbalmente, que ele saiba falar, mas ele tem uma dificuldade na receptiva, que é entender as brincadeiras, entender as piadas, entender um contexto que a sociedade vive e ele poder se encaixar naquilo de maneira compreensiva para ele, porque muitas vezes não faz sentido o que falamos, não consegue, ele vai ao pé da letra. Então, é verdade, eles gostam de socializar-se, eles sentem falta disso. E à medida que nós damos a eles essas condições, a vida deles se torna muito melhor, mais feliz, mais alegre e mais leve. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu volto mais com outros vídeos super interessantes para vocês sobre desenvolvimento na criança, que é a minha especialidade. Desenvolvimento infantil. Até lá!